Deixa eu só voltar a um... Tem que mudar aqui de novo, né? Calma aí, vou ter que mudar aqui o... Ih, rapaz. Deixa eu só mudar aqui que eu quero falar um pouquinho sobre Tesouro Direto hoje, que eu fiquei devendo para vocês. Aquela... Deixa eu só achar aqui que está sumido. Onde é que eu coloquei isso, né? Aquela conversa sobre... Se vocês vão lembrar que lá no dia 14 de novembro eu falei sobre a gente... que era um bom momento para investimentos no Tesouro Direto, principalmente aí no pré-fixado e no IPCA+, tá? E eu quero voltar a esse assunto com vocês, para a gente poder... Deixa eu só... Me perdi aqui completamente. Meu pai eterno. Agora sim. Pronto. Aqui. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Tá aqui. Vamos no começo. Tá aqui. Tesouro Direto, para quem não sabe, são 3 tipos de títulos. Bom, no dia 14 de novembro... Vou chegar nisso. Mas no dia 14 de novembro, depois no dia 24, 28, eu falei que, olha, tá num momento bom, o juro tá muito estressado, você pode ganhar um dinheirinho antecipado. Talvez, se não ganhar antecipado, de qualquer maneira você trava aí num juro bom, um investimento em pré-fixado e IPCA+, como essa semana passada também. Teve gente me perguntando sobre isso. Eu vou fazer uma recapitulação aqui sobre o Tesouro Direto, né, como investir em Tesouro Direto, como você ganha com o fechamento da taxa de juros e como é que você escolhe o seu título. Então, são 3 tipos de títulos do Tesouro. Esses aqui são os preços e taxas que estavam sendo praticados até o fechamento de ontem do mercado. Então, você tem o Tesouro Pré-fixado, que hoje está pagando 9,94%. Né, o investimento mínimo aqui é R$ 31,87 e o vencimento é 1º de janeiro de 2026. Tem o Tesouro IPCA, que paga o IPCA, a inflação, mais 4,91, juro real de 4,91, vence em 15 de maio de 29. Esses são os títulos que estão disponíveis lá nesse momento. Tá? E o Tesouro Selic, que é aquele que acompanha a Selic, certo? Então, se a Selic rende 13% ao ano, ele rende 13% ao ano. Se a Selic rende 12%, ele rende 12% e por aí vai. Tá bom? No Tesouro Pré-fixado, você tem uma taxa que é definida no ato da compra. Então, hoje, se você for lá e comprar um Tesouro Pré-fixado, o governo vai te pagar 9,94% ao ano até o vencimento. Então, vamos supor que a gente esteja no dia 1º de janeiro de 2024. Você tem 2024, 25 e 26. 3 anos, aliás, 26 acaba 1º de janeiro. Então, você tem 24 e 25, 2 anos completos aqui, certo? E ele vai pagar 9,94 no primeiro e 9,94 no segundo. É basicamente isso. Ele vai andando aí, se você for acompanhando na curva, uma linha reta, subindo, já vou mostrar isso para vocês. Mas o saldo seu lá vai mudar, vai flutuar, e eu já vou mudar, já vou falar por que isso acontece, tá? Tem uma flutuação do saldo em função do prazo para o investimento, né, das negociações de mercado, o juro muda, e dependendo do vencimento, você tem mais ou menos volatilidade. Então, se você tem 2 anos para o vencimento, cada 1 ponto percentual de alteração na taxa, então vamos facilitar a conta aqui, vamos supor que hoje a taxa seja 10%. Se ela for para 11%, você ganha 2% de desvalorização no seu título, porque quando a taxa sobe, o título perde valor, tá? Se a taxa cai, então cai de 10 para 9, você ganha 2% de valorização. Então, é o tempo, é o prazo para o vencimento, o duration, tá? Que vai ser alterado se tiver pagamento de cupom, mas quando é vencimento sem pagamento de cupom semestral, a gente não precisa se preocupar com isso agora, é o número de anos que tem para o vencimento, vezes a variação percentual, tá? Então, para 2 anos, cada 1% que mude, você ganha 2% de valorização no título, tá? Se você quiser sacar esse dinheiro antes. Lembrando, ele tem liquidez diária, você pode vender a qualquer momento para o Tesouro Nacional, e garante a recompra a preço de mercado, tá? E tem imposto de renda regressivo. O que é isso? 22,5% de imposto se você ficar com o título apenas 180 dias, até 180 dias. Se você ficar entre 180 e 360, você paga 20% de imposto sobre o rendimento, tá, gente?
A partir de 360, né? A partir de um ano até o fim do segundo ano, 17,5%, e a partir do segundo ano, 15% de imposto, tá? Essa parte do imposto vai ser a mesma para o IPCA, o que muda aqui no do IPCA, o IPCA mais é que ele paga uma parte pré-fixada, que é esses 4,91 hoje, mais a variação da inflação. Então, é um título que protege você de choques inflacionários, tá bom? Então, ele vai pagar quanto variou a inflação no período até 2029, né, em média. Então, ele vai variando aqui e pagando um juro real médio, né, por ano de praticamente 5% ao ano, certo? Então, qual é a conta aqui, né? O que é a inflação implícita, né? Qual é o IPCA esperado? Se você tem 9,94 de pré e 4,91 de juro real, você faz um menos o outro, a inflação aqui está por volta de 5% ao ano até 2029, em média, tá bom? É isso que está sendo calculado nesse Tesouro IPCA. Muito bem. A tributação vai ser a mesma e tem liquidez diária com ou sem cupom, isso é a mesma coisa. O Tesouro Selic, ele paga a Selic, mais um ajuzinho que aparece lá de vez em quando, um ajustezinho, mas nada muito complicado para vocês entenderem. O importante aqui na taxa Selic é o seguinte: se você tiver no Tesouro Selic, o seu saldo vai sempre subir um pouquinho. Teve alguns momentos na história que ele ficou negativo, mas é extremo, tem que estar uma coisa muito estranha acontecendo, tá? Isso não acontece e depois ele recupera, não tem problema nenhum. Ele vai te pagar todo dia um pouquinho. Então, esse é o lugar para você deixar o seu dinheiro, que a gente chama de caixa, né? Lembra que eu falei lá das seguradoras? Seguradoras têm que ficar com o dinheiro parado caso elas precisem pagar algum sinistro, certo? Mas ninguém vai ficar com R$ 1 bilhão em cima da mesa ou embaixo do colchão, né? Você vai lá e coloca no Tesouro Selic, porque se você precisar desse dinheiro logo, você pode tirar, e ele teve um rendimento diário. Todo dia ele sobe o equivalente à taxa Selic do dia, né? Então, você pega a taxa Selic do ano, divide por 252 dias úteis, e aí você vai ter a taxa diária, né? Todo dia ele rende um pouquinho. Por isso que ele é bem melhor que a poupança. Não só porque rende mais, mas você, na poupança, se você não esperar até o aniversário, aqueles dias todos, entre um aniversário e outro, rende nada. Tá bom? Aqui não. Rende com 2 dias, rende com 5 dias, rende com 30, 40, 50, não interessa. Tá bom? Lembrando, aí o pessoal fala, mas na poupança não paga imposto de renda. Não interessa. Mesmo pagando imposto de renda no Tesouro, você está ganhando mais do que na poupança. É simples, tá bom? Aí a pessoa fica, não, mas eu vou pagar imposto agora? Que coisa triste. Então pensa no seguinte, você ganha 10, paga 2 de imposto e fica com 8. Ou você ganha 5 na poupança e não paga nada. Que bom, né? Não faz sentido nenhum, gente. Vamos pensar com a cabeça, vamos ser racionais com as coisas, em vez de... porque isso tem uma coisa na economia comportamental que chama viés de aversão à perda, né? As pessoas não querem perder nada, ela pensa, estou pagando o imposto. Você está ganhando mais dinheiro, então não se preocupa. Você está ganhando mais dinheiro. Em vez de você ganhar 5, você está ganhando 8, só que você deixou 2 para a Receita, para ajudar o Haddad a fechar a conta do resultado primário, tá bom? Muito bem. Tendo esses 3 aqui, ó, a Selic, eu já falei para vocês, ela funciona como se fosse essa linha azul aqui, retinha, ela só vai subindo, tá? E isso aqui é a marcação que a gente chama marcação na curva. Então, o que acontece? Quando você compra um tesouro pré-fixado, se você imaginar que você só vai resgatar ele lá no vencimento, então a marcação na curva seria o seguinte: todo dia, né, você pega todo aquele vencimento, como é que eu vou falar? Aquele rendimento acumulado no prazo, divide diariamente e todo dia você coloca um pouquinho. E se você olhar o seu saldo na curva, que a gente chama, você vai ver todo dia subindo, mesmo sendo um pré-fixado. Mas, na verdade, ele está oscilando. Lembra que eu falei que quando sobe o juro, o saldo cai. Quando cai o juro, o saldo sobe. E ele está oscilando e você pode vendê-lo no mercado secundário, que a gente chama, ou vender para o Tesouro Nacional a preços de mercado secundário, que seria a tal da curva a mercado, que é essa coisa aqui, ó, verde, tá vendo?
Se você, por exemplo, colocou... E agora sim, tem uma pergunta aqui, Rodrigo, qual você indicaria? Então, vamos pensar aqui racionalmente. São 3 tipos diferentes, certo? Um, sobe todo dia, está lá disponível para você pegar quando você quiser, certo? Sempre falo isso, é como se você imaginasse 3 copinhos de água pela metade, e aí um deles é liquidez, que é o quão rápido você consegue ter acesso a esse dinheiro, o outro é segurança, né? Quão seguro é esse investimento, e o outro é rentabilidade. Segurança, como a gente está falando de 3 títulos públicos, eles são basicamente idênticos, né? Você tem a mesma segurança de pagamento, que você não vai ter aqui é a mesma segurança de mercado, porque as coisas podem variar se você falar do pré ou do IPCA+, tá? Na Selic ele vai subindo todo dia. Então, você precisa de um dinheiro que talvez você vá usar, você não sabe se vai usar ou não, mas é um dinheiro para uma emergência. Ah, bati o carro, precisa de um dinheiro, né? Você vai pegar esse dinheiro, vai colocar esse dinheiro na Selic. Beleza? Simples, fácil, não tem problema. Ah, quero juntar um dinheiro para pagar a escola da minha filha no ano que vem à vista. Então, põe na Selic, que você vai ter esse dinheiro, e qualquer coisa, se você precisar, você tira antes também, né? Porque é um dinheiro que talvez você use, talvez você não use. Ah, não, mas eu já tenho minha reserva de emergência lá na Selic, eu tenho certeza que eu não vou utilizar esse dinheiro no próximo ano. Então, você pode colocar num pré-fixado de 1 ano. Ou não, quero trocar de carro em 2026. Então, pode comprar o pré-fixado, se você acha que essa taxa está boa, né? E aí você tem que fazer a seguinte manobra mental. Ou você vai olhar a curva de juros lá, que eu mostro todo dia para vocês aqui, para daqui a 2 anos. Aí vai falar, cara, lá nos juros, a expectativa do mercado é que o juro, em média, nos próximos 2 anos, seja 9,94, que é o que está lá no Tesouro. Certo? Mas eu acho que o Banco Central não vai conseguir baixar esse juro tão rápido. Ou eu acho que, inclusive, ele vai parar de baixar esse juro, então, talvez esse pré-fixado aqui valha a pena, porque se ele baixar, eu fico travado numa taxa mais alta, e mesmo que ele pare, eu estou travado nessa taxa mais alta. Se ele começar a subir, aí era melhor eu estar lá na Selic, mas eu travei aqui porque eu acho que o juro vai cair, então eu travei numa taxa mais baixa. Qual a diferença para o IPCA+? Poxa, eu tenho receio que o juro não se mexa muito, mas a inflação sim, né? Que a gente seja um pouco mais permissivo com a inflação. Então, eu travo meu dinheiro lá no IPCA+, e fico protegido da inflação. Por quê? Porque ele me paga o juro real mais a variação da inflação. Então, se tiver mais inflação do que a gente está pensando, lembrando, ali aquele 2029, a expectativa é de uma inflação média de 5%. Parece bastante, viu, gente? É achar que o Banco Central não vai cumprir o mandato dele de manter a inflação ali próximo dos 3%. Aí você imagina, poxa, mas daqui a 2 anos é o Galípolo. Será? Será que ele não vai querer deixar a inflação correr mais solta? Bom, aí são as coisas que você tem que decidir nessa hora. Você tem que entender qual é o mecanismo de cada uma para você poder, então, decidir onde você coloca o seu dinheiro. Na minha opinião, pergunta aqui do Andrei, qual que eu indicaria? Os 3. Na verdade, pré-fixado eu acho que não vale mais tanto a pena. Mas um pouquinho de pré, um pouquinho mais de IPCA e um pouquinho mais de Selic faz sentido, tá bom? Você se protege um pouco sem se arriscar muito nas coisas. Lembrando o seguinte, essa variação de mercado aqui, essa linha verde, quanto mais longe do prazo de vencimento, maior essa variação, certo? Então, por quê? Lembra que eu falei que é a duration, né? Quando você não tem cupom, a duration é igual ao vencimento. Então, imagina se num título de 2 anos, para cada 1%, o título valoriza ou desvaloriza 2, né? Porque é 2 anos vezes 1. Num título de 10 anos, para cada 1% na mudança de taxa, o título valoriza ou se desvaloriza 10%. E aí a volatilidade no seu título vai ser bem maior. Então, títulos longos não são indicados se você acha que você vai precisar do dinheiro antes, porque você está correndo um risco muito alto, tá bom? De quando for sacar, você está aqui, ó, em vez de estar aqui, ó, tá vendo? Se você chega aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui,
Mas nessa parte que a linha verde está acima da linha azul, ela está rendendo mais, né, comparativamente ao que ela estaria valendo se fosse só aquela movimentação combinada. Então, nesse caso aqui, você pode adiantar, sacar isso aqui e ir para outro lugar. Poxa, ganhei 6 meses de aplicação aqui, vou tirar logo, porque eu acho que vai ter um desenvolvimento melhor em alguma outra coisa. Ou vou para a Selic, porque eu posso precisar desse dinheiro, eu talvez precise daqui a um tempo, e aqui eu já capturei bastante do que eu queria desse pré-fixado, desse PCA+, tá? Bom, prática. No dia 14 de novembro, então, eu indiquei para vocês que era um bom momento para comprar, esse aqui, vou começar com esse aqui, para comprar pré-fixado ou IPCA. Ainda disse, olha, eu prefiro IPCA, porque IPCA, embora você ganhe um pouquinho menos, você consegue, agora esqueci, eu tinha anotado aqui, perdi o papelzinho, mas vou fazer a conta aqui na hora, tá? Você ganha um pouquinho menos, mas você fica mais seguro, né? Lembra daqueles copinhos? Então, se eu tenho, eu quero mais segurança, eu posso abrir mão da rentabilidade ou da liquidez. Nesse caso aqui, a liquidez é sempre diária, então não consigo mexer muito na liquidez, mas posso tirar um pouquinho da rentabilidade e jogar aqui na segurança. Então, tirei um pouquinho de água do meu copinho de rentabilidade e coloquei um pouquinho mais na segurança. Tá bom? Vocês entenderam? Por isso que tem CDB que paga taxas maiores, porque ele tira da liquidez. Ele fala, olha, você só pode sacar esse dinheiro daqui a 3 anos. Então, você tira da liquidez e joga lá na rentabilidade. Tá bom? É isso que você vai estar fazendo. Então, lá no dia 14 de novembro, a gente comprava um título pré-fixado por R$ 681,47, o título cheio, tá bom? Com vencimento em janeiro de 2026. Então, 681,47 é o preço de compra, tá? O preço de venda era 678, preço de compra 681,47, tá? E a taxa de compra que você estava comprando era 13. Ontem, né? Só para a gente ver o que aconteceu com aquelas pessoas que seguiram essa ideia, né? Você poderia vender a 794,25. 794,25. Isso quer dizer que nesse período, né, de praticamente 9 meses aqui, você ganhou 16,55%. Lembra, você tinha combinado uma taxa de 13, você já ganhou 16. Por quê? Porque teve essa mudança de taxa aqui, ó. Saiu de 13 para 10,07. Então, esses 3 aqui, vezes o duration, deu mais... essa conta do duration vezes variação percentual é uma conta de padeiro, tá, gente? A conta é mais complexa que essa, mas essa dá para você ter uma noção. Então, você teria aqui 3% vezes 2 anos e pouquinho, daria... Vezes 2 não, né? 24, 25... vezes 2 anos e pouquinho, daria mais ou menos uns 7, 8, deu 16 aqui, deu bem mais, né? Mas, de qualquer maneira, isso mostra para vocês como é que funciona essa valorização quando você tem um fechamento da taxa. Se você acha, não, 9,95 é bom porque até 2026 isso aqui vai estar 8, 7, você ainda tem um dinheirinho para ganhar aqui. Vamos supor que fosse para o contrário, subisse para 15, o seu saldo ia estar lá embaixo. Se você não sacar, não tem problema nenhum. Você vai receber lá no 2026 13% ao ano. Você tem aí um custo de oportunidade, porque você poderia estar recebendo 15 e não está. Mas você está travado em 13, pelo menos isso. Não preciso do dinheiro agora e nem sei o que fazer se eu for sacar esse dinheiro, não saca. Deixa aqui, você vai receber 13% até 2026, porque foi a taxa que você combinou quando você comprou. No caso do IPCA, o IPCA estava 5,92 de juro real e hoje está 5,08 para praticamente aqui 4, 3, 24, 25, 26, 3 anos de vencimento, né? Você comprou a 3,199, o título cheio, 0,95. Lembra, você pode comprar frações disso, tá? Vai dar R$50, R$60. 399,95 e venderia ontem a 4.347,8. Então, a sua valorização foi de 30... Tá certo isso aqui? 35,87%. Rapaz!
É isso mesmo? É, 1.000 e poucos. É isso. Então, no IPCA, você teria levado 35,87% em menos de um ano, tá bom? E é assim que algumas pessoas fazem dinheiro no Tesouro Direto. Você pode deixar até o vencimento, ou então você pega já esses 35 e fala, agora a bolsa é que vai subir, então eu pego todo o meu dinheiro e coloco todo na bolsa. Não estou falando para fazer isso, tá, gente? Estou falando que você pode fazer isso. Você fala, cara, já ganhei 35% aqui, vou tirar esse dinheiro e vou para Selic, e eu garanto aí uma média aí de 10% mais ou menos nos próximos anos, além desses 35 que eu ganhei aqui agora, tá bom? Lembrando que, óbvio, quando você tirar os 35, você vai pagar aqui 20%, que é mais ou menos 7, então você vai ter 28%, né, de ganho líquido. E aí depois você vai pegar esse dinheiro e vai reaplicar em alguma outra coisa. O Andrei está perguntando o seguinte: para o cupom semestral, eu perco um percentual por ser um adiantamento? Não, não necessariamente. Ele já é calculado para isso. Você não perde um percentual em função disso. Na verdade, ele paga até um pouquinho mais, se não me falha a memória, para compensar esses ajustes semestrais, tá? Semestralmente. Quando você quer renda, aí às vezes vale a pena você ficar nos cupons. Você pega um IPCA+, que tenha cupom semestral, e aí a cada 6 meses você recebe ali aquela metade do juro real, basicamente ali corrigido pela inflação, tá bom? É basicamente isso, beleza? Vocês entenderam? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Alguma pergunta? Acho que não. Fico até com medo quando não tem pergunta, que eu acho que ninguém entendeu nada. Ah lá, ó. Enfim, meu IPCA 45 no verde hoje, depois de 37 dias aí, diz o Renan.